Levítico 18, versículo 21. Aos nossos irmãos que nos acompanham em casa, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui na igreja, se você quiser também compartilhar o culto da sua igreja, fique à vontade. Levítico 18, versículo 21. Amém? Isso. Eu vou ler e a igreja acompanhe. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Vamos ler mais uma vez? E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém? E eu senti no meu coração o desejo de estar ministrando isso à igreja nesta noite, pela sequência de fatos que nós temos visto e presenciado e vivido na televisão, desde a época, já faz bastante tempo. Essa menina estaria com 18 anos agora, não foi que a gente viu? A Nardone, tivemos o caso do Henri, já teve um caso de outras crianças. Isso são casos que vêm para a mídia. Muitas crianças são mortas por outras pessoas, muitas crianças desaparecem, muitas crianças são colocadas no circuito do tráfico de criança, do tráfico de órgãos, do tráfico para adoção. Então, a gente tem visto essa fúria em cima das crianças, e a gente convive com um certo tipo, com essa cultura, mesmo às vezes sem saber. Na hora que eu estava lendo sobre o culto a Moloque, a gente puxa, às vezes, coisas do nosso imaginário, e aí, na hora que eu estava lendo, me veio a cena desse episódio do Pica-Pau. E aí eu fui para a internet tentar buscar essa cena que o Pica-Pau e o Zeca Urubu, acho que é o Zeca Urubu, são seduzidos por uma mulher que dança, e eles vão e se jogam, entram dentro da boca de uma divindade, e ali cai dentro de um vulcão e ficam fritando na frigideira, que é com exatidão a forma dos sacrifícios que eram feitos a Moloque. Veja como é que isso é sério. Faz parte também do nosso imaginário, da nossa cultura. Eu confundo o Minotauro com o Centauro. O Centauro é corpo de cavalo e gente, né? O Minotauro que é corpo de gente e cabeça de boi. Então, por exemplo, a gente cresceu vendo o Minotauro, e a figura do Moloque é a figura de um Minotauro. E que depois ele vai migrando para outras religiões. Bem, a questão é, queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem mais de 2.000 leis. Ela tem mais de 2.000 leis. A gente está acostumado com os 10 mandamentos, mas se você for compilar todas as leis espalhadas pelo Pentateuco, você vai ter mais de 2.000 leis. E uma das leis do Senhor é a lei referente ao culto a Moloque, que é o culto que na forma litúrgica do culto, Moloque era adorado com o sacrifício de crianças. E às vezes essas coisas passam desapercebidas da gente, mas há palavras muito severas na Bíblia em relação aos praticantes desse culto, e eu quero trazer, com a ação do Espírito Santo e com o auxílio divino, reflexões para nossas vidas, porque as formas de cultuar talvez até mudem por questões de legislação. A legislação impede muitas coisas. Há muitas religiões que sacrificam animais, mas a religião, por exemplo, não adiantaria ter uma religião que sacrificasse uma arara azul, porque a pessoa seria presa, porque a arara azul ela é protegida por lei. Talvez alguém sacrificasse de forma escondida, mas, por mais que a lei mude, a essência do homem continua a mesma. Parece que não, e nós estamos falando de um culto que era feito 2.000 anos antes de Cristo. E já se passou muito tempo atrás. Mas se a gente for ler na história, há 1.000 anos atrás, isso já na nossa era, na nossa era, há 1.000 anos atrás, a gente tinha culturas de povos mexicanos que praticavam em seus cultos sacrifícios humanos. Em lapsos de história, 1.000 anos é muito pouco. 1.000 anos é pouco.
se a gente for considerar que a gente tem a história do Brasil com 500 anos. Então, é perto. E eles já sacrificavam pessoas. E hoje, no submundo da internet, de onde talvez a gente não consiga ver, há inúmeros relatos de sacrifícios. Existem, por exemplo, relatos de templos satânicos onde se ouve gritos de criança, onde se ouve berros de mulheres desesperadas, e que a polícia não entra, e que a lei não entra, porque geralmente esses templos são muito ligados às pessoas muito abastecidas financeiramente. Então, existem coisas que estão acontecendo e que a nossa mente nem possa imaginar. Por exemplo, há a informação de meninas que são sequestradas. Preste atenção, querido, isso é muito sério. De meninas que são sequestradas e que têm as metade das suas pernas amputadas, metade dos seus braços amputados e seus dentes arrancados. E elas são criadas como animais dentro de gaiolas, só para satisfação sexual. Até que elas morram e aquele doente vai lá e compra outra menina. Você tem noção do que é isso, irmão? Às vezes que a gente vive uma realidade, às vezes abastada não, é alheia a essas informações, a gente às vezes não consegue mensurar o grau e o nível da malignidade, da ação do diabo na terra. Como que ele está agindo. E nós, enquanto igreja, precisamos pensar nisso e não fingir que isso não acontece. Porque isso precisa ser alvo das nossas orações. Precisa ser objetos das nossas intercessões. Essa semana, por coincidência, a instituição missionária, por exemplo, do pastor Paul Washer, soltou um vídeo pedindo oração, botei no grupo da igreja, pedindo oração por um grupo de crianças que ele nem podia dizer de que país era. Muitas crianças têm sido vítima dessa ação demoníaca. Então, quem era o Deus cultuado? O Deus era Moloque. Na época, eles acreditavam que a figura divina precisava de sangue. Precisava de sangue para se satisfazer. E que isso aí era uma questão de vida ou morte. Satanás é tão terrível que você vê, a gente tem uma forma de culto onde e aquele filme basicamente é aquilo que acontecia. Era uma estátua com um chama dentro, e era colocada a criança lá dentro, e quando colocava a criança, aquele fogo saía pela boca da estátua, o grito da criança também saía, e eles atribuíam aquele uivo da criança como se fosse uma expressão de satisfação e de aceitação da oferta por Moloque. E, se você estudar a história, no período da Inquisição, que é bem pertinho da gente, uma das ferramentas de tortura era o tal do boi, onde havia um boi, que a pessoa era presa dentro daquele boi e colocava-se uma fogueira dentro do boi. Quando você estuda a história, inclusive a pessoa que projetou esse instrumento de tortura morreu dentro dele. Porque quando ele chega para entregar esse instrumento de tortura, a pessoa que pega, não lembro do nome agora, resolve testar e coloca ele lá dentro. E dava a impressão que aquele boi estivesse uivando, porque o grito de agonia da pessoa enquanto morria saía pelas cavidades da fossa nasal daquela estátua. E aí o que acontece? Nós vivemos hoje em uma época em que a expectativa de vida aumentou muito por causa da saúde. Quando eu era criança, quando eu ouvia falar assim, morreu com 50 anos, mas também já estava velho, era o que a gente pensava. Aí infartou com quanto? 60, mas a gente achava que era uma idade normal de se falecer. E hoje a gente vive uma geração muito mais longeva. Isso, na época da minha infância, você imagina na época desses povos que não tinham quase noção nenhuma de medicina, onde eles morriam por muitas doenças, a questão da higiene era muito precária, eles morriam de febre tifoide, de varíola, de cólera, e aí a crença que eles tinham é que se eles oferecessem uma criança a Moloque, Moloque pouparia a vida deles. E aí eles ofereciam a vida dos seus filhos em troca de saúde para ele ou para uma comunidade. E em Levítico 20, do 1 ao 5, a gente vai ler bastante textos bíblicos hoje. Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel:
qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará, e eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque para não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após eles, prostituindo-se com Moloque. Olha o que Deus está falando. Ele está falando de um culto que era Moloque, que era uma cultura dos cananeus, que está começando a acontecer no meio do povo de Deus. Olha como é que isso é sério. E Deus vai dizer assim, olha, todo aquele que... Às vezes a gente acha que a lei de Deus é muito severa, porque em vários aspectos Deus sempre fala, ó, quem fizer vai morrer, quem fizer vai ser apedrejado. Mas lembre-se que Deus trabalha com a ideia da amputação radical quando se faz referência ao pecado. Tanto que na época ele fala do povo dele de Israel, mas o princípio é o mesmo para nós hoje. O que o Novo Testamento diz? Se o teu olho te faz pecar, se o teu pé te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor entrar no céu coxo, cego ou manco. É claro que ninguém vai entrar na cidade celestial manco, isso é uma forma metafórica de dizer, do que você perder a sua vida eterna. Deus tem completa aversão a qualquer prática pecaminosa. E quando ele está ensinando o seu povo, ele é muito taxativo. Todo aquele que fizer assim morrerá. Será apedrejado. E ele dá essa lei aos homens. E ele ainda diz assim, e se os homens não fizerem, eu farei. Ele entrega essa lei para Israel e diz, mas se vocês não fizerem, eu vou fazer. Eles não podem estar no meio do seu povo. Jeremias 7, 30 e versículo 31. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, que é onde Moloque era adorado. Em outros nomes relacionados, chamam de Vale da Matança, Geena, que é aquela área ali fora de Jerusalém onde eram queimados as carcaças dos animais, aquela configuração do inferno. Nós estivemos falando aqui, quando nós falamos sobre o juízo na vida dos ímpios, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Veja isso. Agora, o povo, além de estar praticando isso, eles estão fazendo essas práticas dentro do templo do Senhor. Olha o que Deus está falando. Puseram abominações na casa que chama pelo meu nome. Eles estão sacrificando crianças dentro do templo de Deus. Olha como é que isso é sério. E Deus vai dizer que isso jamais me subiu ao coração. Eu jamais requisitei isso do meu povo. Eu jamais pedi que isso fosse feito. E talvez muitas pessoas vacilando, mas isso aí é totalmente absurdo. Será? Será que é? Eu já comentei aqui, há um tempo atrás, eu assisti um vídeo, estava embaçado, de um pastor que estava tendo práticas sexuais com 2 adolescentes. E no vídeo dava para ouvir o som do louvor da igreja. Acho que uma das meninas botou para filmar mesmo, de propósito, e ele estava fazendo essas práticas enquanto o culto estava acontecendo. É como se ele estivesse atrás da igreja, numa sala. E qual era a forma de cultuar a Moloque, de destruir aquelas crianças? Pela questão da prostituição e pela morte daquelas crianças. Eram as 2 formas de se adorar a Moloque: prostituição, práticas sexuais no culto, e sacrifício de crianças. E a gente percebe que Satanás tenta incluir isso dentro da casa de Deus, dentro do povo de Deus, Há um tempo atrás pegaram um pastor e a família quase o matou, porque ele fingia que ia orar para a menina e encontraram ele
molestando uma menina de 10 anos. Porque ele pediu à família para sair e ele ficava sozinho dentro do quarto. Veja que essas abominações, queridos, estão entrando dentro do povo de Deus. Compreende? A gente olha para esse Velho Testamento e parece que é uma coisa distante e irreal, mas não é. A gente ouve relatos, por exemplo, dentro da Igreja Católica, aos baldes, sobre pedofilia, de padres que molestaram jovens. E isso também acontece em algumas igrejas evangélicas. Isso é ação demoníaca. Lá mais na frente eu vou desenvolver isso. Mas isso é o espírito do principado de Moloque atuando dentro da igreja, destruindo a infância dessas crianças. Ah, pastor, mas não matou. Como não matou? Nós temos relatos de crianças que foram abusadas e que por causa da depressão desenvolvida deram cabo da sua própria vida. Ontem eu estava assistindo lendo um vídeo no YouTube da leitura da carta de uma menina de 9 anos nos Estados Unidos. E que por não aguentar a pressão daquilo que ela viveu por causa de um abuso, ela se enforcou numa árvore. Isso é muito sério, gente. Isso é muito triste. Satanás, na sua fúria, ele tem se levantado contra as crianças. E essa fúria dele é antiga. A mesma fúria que Satanás tinha no Egito, que levou várias crianças a serem mergulhadas no Nilo, ali no período de Moisés, e aquelas crianças sendo comidas e mastigadas por crocodilos, a fúria de Satanás é a mesma. É a mesma. Só que talvez você vai ficar perplexo. Eu vou dizer que talvez para os nossos dias ainda seja, por mais que tenha mudado a forma, talvez esteja um pouco pior. E a gente vai desenvolver isso com mais calma para frente. Então a gente tem aqui princípios da lei de Deus e a gente tem princípios de leis mundanas. E aqui eu não tenho como não falar, principalmente para quem é jovem, para quem ainda vai casar, a respeito do matrimônio do julgo desigual. Eu sei que eu vou pegar pesado agora. Eu sei que talvez muita gente não vai concordar comigo. Mas meu compromisso precisa estar com a palavra de Deus. Eu sei que a graça de Deus, ela é comunicável, inclusive a pessoas que não professam nenhuma fé. Elas têm princípios. Mas veja o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia em 1 Reis 11, de 1 a 10. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então edificou um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. A gente está tão acostumado a falar de Salomão como se fosse um grande homem sábio, que às vezes a gente nem atribui falhas a ele, né? Até porque ele escreveu Provérbios, ele escreveu o livro de Eclesiastes, o próprio livro de Cantares de Salomão. Mas veja o que Salomão fez. Salomão levantou altar a Moloque. Salomão é o homem mais sábio da Bíblia. E que a Bíblia diz que nenhum homem haverá mais sábio do que ele. Por causa desse jugo desigual que ele adquiriu com tantos casamentos, Salomão cometeu a falha seríssima de levantar uma estátua a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Mais na frente ele vai dizer: porque o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, a qual 2 vezes lhe aparecera. O problema do casamento misto, querido, o problema do casamento misto é que há uma grande probabilidade, e aqui eu vou dirigir nesse momento a minha fala para a Linda, para o Isaac, para o Gugu, para a Manu. Cadê? Tem mais gente solteira aí para casar? A vocês, é que há uma grande probabilidade do seu filho receber uma carga educacional satânica. Porque você vai casar com alguém que não teme ao Senhor. Se você decidir
enveredar por um caminho, por um casamento misto e de julgo desigual. Ah, pastor Sandro, não é assim. A pessoa que eu conheço, ela tem um respeito por Deus. Tudo bem. Mas a questão, como é que a gente faz com as verdades da Bíblia? Por exemplo, João 8,44, que diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Efésios 2, de 1 a 3. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas, em pecado, porque no outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Efésios 4, 17, versículo 21. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aí Paulo vai dizer, se é que tendes ouvido e se é que nele fostes ensinados com esta verdade em Jesus. Qual é o problema, querido? O problema, primeiro a gente precisa romper com essa ideia de que todos são filhos de Deus. Eu não estou querendo dizer de crente não crente. Eu não estou dizendo de evangélico não evangélico. Eu estou dizendo que só é filho de Deus aquele que recebe o evangelho, aquele que recebe a Cristo na sua vida. De outra forma, não há outro caminho. Não há. A pessoa pode ser cumpridora dos seus deveres, a pessoa pode ser uma pessoa honesta, mas ela não será filho de Deus. A Bíblia é clara: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só é filho de Deus aquele que recebe a Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu sei que isso é difícil de ouvir para uma pessoa que ainda não tomou essa decisão, mas isso é um princípio bíblico. O próprio Jesus Cristo vai dizer: quem é que me ama? Aquele que me ama é aquele que guarda e cumpre os meus mandamentos. Eu não posso tratar Jesus e a palavra de Deus como se fosse uma questão cultural ou um conhecimento religioso empírico. Não, eu tenho uma fé que veio desde a minha avó. Tem Deus? Não é. É guardar, é cumprir, é reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse é o pré-requisito de se tornar e de receber o poder de ser feito filho de Deus. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que não é filho de Deus é filho do diabo, irmão. Você que é jovem e que está para casar ou que sonha em casar. O problema de você entrar no relacionamento de julgo desigual é que o seu sogro será Satanás. Simples assim. Porque se você vai casar com uma pessoa que é filha de Satanás, que está sob o jugo do diabo, para cumprir os desígnios desse mundo, eu não estou dizendo que ela é uma pessoa terrível, que vai cair endemoniada, que é bruxa, não. Mas que está longe. Satanás não precisa botar todo mundo com chifre para mostrar quem é filho e quem é dele, não, gente. Satanás às vezes mantém a pessoa numa vida pacata, tranquila, normalzinha, e assim ele vai cumprindo os desejos dele na vida dessa pessoa. Como? Não entregando a sua vida a Jesus Cristo, porque ele acha que ele é muito bom. Porque ele acha que ele é legal. Você vê, às vezes o pessoal fala, igreja é lugar de ex. Igreja só tem ex. Ex-gay, ex-traficante, ex-bandido, ex não sei o quê. A igreja é o lugar daquele que reconheceu que era pecador. Vai ser um lugar de um monte de ex mesmo. Porque quem não é ex nunca vai ser crente. Porque quem não é ex nunca vai ser cristão. Porque ele nunca vai reconhecer que precisa de Jesus em sua vida. Porque ele é bom. Porque ele se acha bambambam diante de Deus. Porque ele se acha justo. Mas a Bíblia diz que as minhas práticas de justiça diante de Deus não passam de trapos de imundícia. Bem, vamos continuar. Então, querido, o que a gente precisa entender nessa noite é que a gente precisa redescobrir a palavra de Deus para que a palavra de Deus desmonte os nossos altares de idolatria. Muitos de nós têm altares de idolatria ainda. Muitos crentes, por exemplo, muitas pessoas que estão na igreja têm dificuldade, às vezes, de abrir mão de objetos de idolatria, por exemplo, de cordão, de imagens, de anel, às vezes de São Jorge. Nós falamos hoje sobre o rei Manassés. Vou citar sobre ele no final da pregação. Quando Manassés queima os seus próprios filhos a Moloque, só que a história vai dizer que Manassés se arrepende. E Manassés tenta promover um avivamento e uma limpeza dentro do povo de Deus. E aí, olha o que acontece. O povo de Deus, falamos isso hoje na escola bíblica dominical. O texto vai dizer que o povo de Deus
sacrificava nos altares pagãos, mas ao Senhor. Veja como é difícil, às vezes, romper com a idolatria que nós temos. Eles estavam adorando a Deus, mas num altar pagão. Porque o Deus é Deus, mas quem constrói o altar? Sou eu. Quem constrói o altar é você. Só que o altar precisa ser construído da forma que Deus quer, e não da forma que eu quero. E o texto vai dizer que eles adoravam a Deus dentro de um padrão de paganismo. Muitas vezes nós podemos entrar na igreja, estar aqui cultuando ao Senhor, levantando as nossas mãos ao Senhor, mas os nossos altares ainda são pagãos. Pagãos? Obrigado. São pagãos. Temos vivência de idolatria ainda. Às vezes, no momento, alguém, ou que teve a cultura, recorre ou uma estátua de Maria, ou de Fátima. O pessoal da juventude hoje ficou doido, né? Quando eu falei que Lourdes, Fátima, Nossa Senhora Aparecida, é tudo a mesma Maria. De quê? Porque só muda onde eles consideram a aparição. As pessoas servem ao Senhor, mas ainda têm os seus altares de paganismo. Em momento de desespero, às vezes recorrem para a comida, recorrem para o jogo, recorrem para os seus vícios. São altares. As pessoas estão adorando ao Senhor, mas com altares imundos ainda dentro do seu coração. 2 Reis, olha essa história aqui, 2 Reis 22, de 1 a 13. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaías e de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome dinheiro, para que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas no umbral da porta ajuntaram do povo, e que deem na mãos dos que têm cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor. O que Josias está fazendo aqui? Está pedindo para buscar a oferta do povo, porque está acontecendo uma obra no templo. Ele vai dizer: vai lá e pega o recurso, o dinheiro que está guardado, e traz e coloca na mão dos encarregados. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregaram às suas mãos, porque procediam com fidelidade. Glória a Deus. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã. Olha o que aconteceu aqui quando ele estava pegando dinheiro dentro da casa de Deus. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei. Quem é o rei? Josias. E dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram dinheiro que se achou na casa e entregaram na mãos dos que têm cargo da obra, que estão encarregados na casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez a saber o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, filho de Micaías, Safã, o escrivão, Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Veja que fato interessante. Está tudo rolando normalmente. Josias está reinando. Josias tinha um coração temente ao Senhor. Só que no meio da obra, quando eles vão pegar as ofertas para dar cabo da obra, comprar materiais, eles encontram o livro da lei. E na hora que o sacerdote Ilquias lê para Josias, Josias entra em desespero. Porque enquanto a lei era lida aos seus ouvidos, os seus pecados que ele nem conhecia, as falhas que ele estava cometendo e o pecado do povo foram se descortinando diante de Josias. E Josias, numa atitude desesperada, pede que o sacerdote consulte ao Senhor para perguntar o que eles deveriam fazer. Nós precisamos, se nós queremos promover, viver
uma experiência de avivamento e de santificação e de purificação das nossas vidas, orar é bom, louvar é bom, subir o monte para quem gosta é bom, ir para a vigília é bom, tudo isso é bom. Mas se nós queremos lavar e limpar as nossas vidas segundo a palavra de Deus, há necessidade de nós mergulharmos na palavra da lei do Senhor. E é a lei de Deus que vai limpar a idolatria do nosso meio. É a lei de Deus que vai limpar os nossos cultos. É a lei de Deus que vai limpar os nossos altares. A gente precisa se livrar, nós precisamos nos livrar, irmão, de uma fé que na mesma época de Salomão e do povo de Israel, hoje ainda é uma fé promíscua. É uma fé mista. É uma fé misturada. As pessoas conseguem estar na igreja, por exemplo, eu vou para a igreja, eu cultuo ao Senhor, mas eu continuo tendo práticas de pecado com a minha namorada. Por exemplo, eu vou jogar aqui bem tranquilo aqui para a igreja. Por exemplo, nunca ninguém me disse isso, mas depois que eu fui ordenado a pastor e a gente vai conversando, eu estou chegando numa ideia de que as pessoas acham que, por exemplo, fornicação é só até uma idade. Eu estou chegando a essa conclusão. Por quê? Porque quando se fala da fornicação, galera, sarrafa os jovens. Olha lá, fornicar. Mas a pessoa, ela não entende que a fornicação é a relação fora do casamento. Tu pode ter 80 anos, meu irmão. Conhecer uma novinha de 76, tu tem que casar. História é essa? Novinha de 76. Para quem tem 80? Eu não é, irmão? Aí a pessoa acha, não, já estou velho, já vivi, e daí? E daí? Quem diz que a lei muda porque tu é velho? Já atendi muita gente, irmão, você não tem noção. Não, pastor, eu estou com uma pessoa aí, tal, eu vou ser membro da sua igreja. Vai, não. Tem que casar. Ah, mas eu não quero. Então você está vivendo em fornicação. Mas eu já sou velho. Vai, e daí? Falei, e daí? Eu já percebi essa mentalidade na mente de pessoas de que tem uma certa idade de 50 para lá. Por exemplo, a pessoa acha que já foi casada. Então, como ela já foi casada, ela já pode fazer tudo o que ela quiser. Por exemplo, a esposa morreu. Então, eu não sou obrigado a casar, né? É fornicação. Isso é fé promíscua. É tentar adaptar a lei do Senhor àquilo que eu quero. E o povo de Deus da época de Israel, lá do Pentateuco, tinha dificuldades com isso, como hoje também, meu irmão. Nós também temos. A lei do Pentateuco, ela era muito austera, ela era muito rígida. Ela não abria concessão, não abria. A lei de Deus também não abre, irmãos. A lei de Deus não abre concessão. Não abre. Uma vez eu brinquei com uma senhora na igreja e ela falou assim, ela falou assim, Sandro, eu não dou dízimo, mas Deus sabe do meu coração. Eu falei, não, tem certeza, tá certo, não, ele sabe. Viu? Ele sabe que você está roubando ele. Ela, cruzes. Eu falei, cruzes. Eu falei, mas é o que está escrito na Bíblia. Em que me roubarás? Nos dízimos e nas ofertas. Aí, depois que inventaram essa frase, Deus sabe do meu coração, essa frase é muito engraçada. Parece até que o coração do homem é uma coisa ótima. A Bíblia é tão clara, o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. O coração do homem é enganoso. É do coração do homem que procede os crimes, as brigas, as mortes. Não, mas Deus sabe do meu coração. Ele sabe do coração nada, ele sabe da palavra de Deus. E tanto Davi sabia disso, que ele vai dizer assim, Davi tinha tanto problema com o coração dele, tinha tanto problema com o coração dele. Veja aqui um momento, o que a Bíblia diz? A boca fala do que o coração está cheio. Davi tinha tanto problema com o coração dele, que em uma das orações ele diz assim, Senhor, coloca um anjo na porta dos meus lábios para que eu não peque. Porque ele sabe que o coração dele era problema. Tanto que no Salmo 119 ele vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que história é essa de que Deus conhece o meu coração? Deus conhece a sua palavra. Ele conhece sim o nosso coração. Sabe que o nosso coração é enganoso e que é a sua palavra que transforma o nosso coração. Não são os nossos valores, não é o nosso senso de justiça, porque se depender de senso de justiça, aí, meu irmão, muda muito de um para outro. Como é que você vai dizer que ela é mais justa do que ele é mais justo do que ele? Senso de justiça muda muito. Para se um pisa no calo, ele vai reclamar, ele vai xingar. Aí talvez para o outro, que isso, gente? Você xingou ele só porque ele pisou no teu pé. Aí o outro vai falar assim, mas eu estou errado, eu conheço alguém que já matou. Aí, meu irmão, como é que a gente vai definir quem é o justo, quem não é o justo? Deus é justo. A palavra de Deus é justa. A palavra de Deus
é perfeita. Juízes 2, de 1 a 4. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, e quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinho nas vossas ilhargas, e seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Olha como é que esse povo é engraçado. Deus dá uma ordem, eles estão saindo do Egito, e Deus dá uma ordem. Ele diz assim, Deus fala assim: olha, a terra é sua, entre, convide eles a saírem. A terra é sua. Eu tenho dado essa terra para vocês, porque foi uma terra onde Abraão colocou a planta dos seus pés. A primeira proposta de Deus: saia. Se não sair, mate. Era assim. Ah, Santos, Deus era muito ruim. Meu irmão, ali era um momento tribal. Você não consegue avaliar o período bíblico veterotestamentário com as nossas leis de hoje. Deus agia conforme a ideia e o movimento daquela época. É só você olhar para tribos da África, tribos mesmo do Brasil, que a coisa é na guerra. São as leis da época e Deus se relacionava com eles dessa forma. Qual era a ordem de Deus? Retire o povo. Retire o povo. Eles fizeram isso? Não fizeram. Eles permitiram que o povo ficasse lá. E aí o que Deus fala? Vocês não tiraram, eu também não vou tirar. Os deuses deles vão ser laço na vida de vocês. E aí eles choraram. Eles queriam atribuir essa responsabilidade a Deus. Deus nos salva. Deus nos justifica. Resistir ao pecado e à idolatria é obrigação nossa. É nossa. Você não pode chegar para Deus e falar assim: Senhor, marquei um encontro com uma mulher fora do meu casamento. Ai, meu Deus, se não for de Deus, Senhor, o Senhor me ama, me faz desmaiar no meio do motel. Não vai fazer isso não, irmão. Porque é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Deus vai falar assim: ó, eu não vou tirar. Vai ser laço no meio do teu povo. E aí o texto vai dizer que o povo chora. E o povo se lamenta porque misturou a sua fé. A gente pode citar, por exemplo, um outro exemplo que não está no princípio bíblico aqui, do que nós estamos falando. Mas, por exemplo, como é que a Grécia dominou o mundo? Misturando a sua cultura. Como é que foi o processo de helenização da Grécia? Eles não chegavam igual Roma, na força. Eles chegavam, todo mundo continuava tocando a vida, normalmente, só que eles iam incluindo elementos da cultura. E assim a cultura vai se desfazendo. Ué, é o que acontece com a cultura do Brasil. É o que acontece com a cultura do mundo inteiro. É o que os Estados Unidos faz para incluir a cultura dele. A gente recebe, ele vai botando aqui, daqui a pouco está todo mundo aí num padrão norte-americano. Não falando que eles são do demônio, não. Mas é um princípio de dominação. Deus sabia disso. Deus sabia que se eles misturassem a cultura deles junto com a religião, eles iriam perecer. E foi isso que aconteceu. Queridos, Deus quer promover no nosso meio um avivamento nas nossas casas. Só que para isso, meu irmão, a gente precisa derrubar os altares da nossa casa. A gente precisa derrubar os altares da nossa casa. Tem coisas que a gente precisa deletar da nossa casa. Deletar. Deletar da vida dos nossos filhos. Por exemplo, só o fato de eu perceber que o desenho do Pica-Pau, o autor, teve uma intenção de jogar uma informação maligna, isso já me mostra que todo o desenho é maligno. Você está entendendo? Já é algo que já não pode fazer mais parte da vida dos meus filhos. Ah, Sandro, mas nem todos os desenhos são assim. É isso aí. Essa é a prática. Porque se o desenho fosse assim, ó, mãe, eu quero ver Pica-Pau. Se o desenho fosse assim, Satanás, Satanás. Se fosse toda hora assim, tu não ia deixar o teu filho ver. Mas não, é desenho bobinho, é desenho bobinho, é desenho bobinho, satanismo. É desenho bobinho, é desenho bobinho, é desenho bobinho, satanismo. Por que muitas igrejas têm perecido pregando heresia? E às vezes eu vejo meus irmãos falando assim: Sandro, mas nem toda pregação é ruim. Eu sei, mas essa é a forma. Porque se você tivesse pregações heréticas o tempo todo, facilmente você identificaria. Mas você tem uma pregação legal, uma pregação bíblica, uma pregação heresia. Uma pregação bíblica, uma pregação heresia. Simples. Ah, Sandro, mas nem tudo está contaminado. Ótimo. Deixa eu pingar 200 ml de veneno na tua caixa d'água, tu vai beber?
Tu vai beber água da tua caixa d'água? Pô, mas tem mais de 5 mil litros lá, por que você não bebe? A Bíblia é clara, um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa é a artimanha de Satanás. Não é apresentar Satanás o tempo todo para o seu filho, 24 horas, mas o teu filho está lá no desenho e do nada entra um desenho com um princípio diabólico. E você percebe, não, mas já acabou, já não teve, mas aquela informação já foi plantada dentro do coração do seu filho. E aquilo vai ficar lá dentro do coração do seu filho. 2 Reis 23, do 1 ao 10. Então o rei ordenou a todos os anciões de Judá e de Jerusalém, se reuniram a ele, o rei subiu à casa do Senhor, e com eles todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, sacerdotes, profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. Vamos ficar por aqui, que o tempo já está acelerando. Ou a gente traz a palavra de Deus para dentro da nossa casa, ou vai dar errado. Queridos, você que é pai, você que quer ter filho, quantas vezes você lê a Bíblia com seu filho? Você promove, você cobra que o seu filho lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Teu filho vê você lendo a Bíblia? Ele vê você lendo a Bíblia? Ele vê você orando? Ele vê você louvando? Como é que você vai ensinar? Como é que você vai ensinar? O maior ensinamento é pelo exemplo, pelo testemunho, é pela minha prática. É o maior ensinamento. Como é que eu vou falar para meu filho, leia a Bíblia se eu não leio? Como é que eu falo para o meu filho, ore, se eu também não oro? A gente precisa apresentar para os nossos filhos, gente, quem é o verdadeiro herói da casa deles, da vida deles. A gente precisa apresentar para as crianças de hoje quem é o verdadeiro herói da vida deles. Queridos, preste atenção. Há uma grande dificuldade das crianças hoje se aterem para a palavra de Deus. Os desenhos seculares são muito mais atrativos. E às vezes o pai abre mão. Ah, não, ele gosta desse desenho aqui. Qual é o esforço que nós estamos fazendo para promover a educação cristã na vida dos nossos filhos? Da vida das nossas crianças? Parece até que os personagens bíblicos não têm valor e não têm atratividade para eles. E eles precisam assistir Ladybug. Fugiu o nome dos outros. He-Man, eles não assistem mais. Ontem eu falei assim, vem cá que eu vou te mostrar um desenho que eu assisti. Aí eu mostrei os Herculoides para eles. Aí eles ficam assim, que isso? E é um desenho. Hoje a gente vê que era mal feito pra caramba, né? Mas a gente se amarrava. Não é verdade? Jesus Cristo é o único e verdadeiro herói das nossas vidas. E os nossos filhos precisam ter essa visão de Jesus Cristo. 2 Reis 23, do 21 ao 25. E o rei deu ordem a todo o povo. Olha como é que Josias faz isso. Ele se converte, ele traz o povo à palavra de Deus e ele dá ordem a todo o povo dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Como é que ele traz esse avivamento para essa geração? Vamos celebrar a Páscoa. É claro que naquele momento lá, Jesus Cristo ainda não tinha descido à terra. Mas para hoje, como é que nós vamos resgatar a nossa casa? Como é que nós vamos resgatar os nossos filhos? Celebrando a Páscoa da nossa vida. Celebrando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mostrando para ele que foi Jesus Cristo que o salvou das chamas do inferno, meu irmão. E falar para os nossos filhos que existe o inferno. Aí tem pai que eu fico bobo, tem pai que não gosta. Ai não, pastor, você vai falar de inferno, meu filho. Ai, é muito pesado. É melhor ele ouvir do que ir. Eu também acho pesado. É por isso que é melhor falar. Ou tu quer que ele vá para lá? Mateus 6, 19 e 20.
Não ajuntem tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Meu irmão, para de se cobrar, para de ficar de mimimi, de chatear, e de se cobrar. É porque eu queria dar o melhor para o meu filho, eu queria dar a melhor escola para o meu filho, eu queria dar o melhor videogame para o meu filho, eu queria dar a bola. O meu filho, ele queria tanto aquele tênis que pisa e pisca, aquele tênis que tem rodinha. Primeiro, irmão, deixa eu te contar um negócio aqui. Primeiro que eles não sabem, eles não dão valor a nada. Não valor a nada, nada. Sabe por que não dão valor? Porque eles não sabem o que é valor. Eles não têm noção de dinheiro, irmão. Estou falando que eles são ruins, não. É porque eles não têm noção de dinheiro. Começa a ter depois de um tempo. Não tem noção. Eles não têm noção. Às vezes, quando meu filho fala assim, mas quebrou, mas isso é barato. Eu ganho por hora. Eu sou professor, eu ganho hora-aula. Então, por exemplo, sei lá, se minha hora-aula é 30 reais, eu trabalho em pé. Às vezes, dependendo da escola, debaixo do sol. 30 reais para mim é uma hora. E pé igual um cavalo debaixo do sol, meu irmão. Gritando com criança. Vai falar para mim, é só 30 reais. Eu fico assim, 30 reais, cara. Uma hora. Gritando com criança debaixo do sol, dentro da favela. Com um blindado voando na minha cabeça. E às vezes com um traficante que pula dentro da escola e passa correndo e eu abro a porta. Ops, vá. Que ele passa armado. Cadê a porta, professor? Ali, passa. Que história é essa? Pode falar que meu dinheiro não vale nada, que é só 30 reais? Aí fica o pai e a mãe, desculpa o termo, irmão, com todo respeito, igual uns patetas. Igual um pateta, achando que é isso que vai alegrar o coração do seu filho. Aí o teu filho fala assim, isso aqui é o sonho do seu filho. Mãe, mas é o meu sonho. Ele não tem nem tempo de vida para sonhar. Sonhar? Tu acha que sonha? Tu acha que sonha com alguma coisa, irmão? É o meu sonho, mãe. Obrigado. A boneca que fala I love you, chuchu. Ela sonhava, ganhou no aniversário. Aniversário é ótimo. Você dá o presente para a criança, você acha que a criança vai ficar agarrada com aquilo a noite toda. Você pegou empréstimo para comprar aquele bagulho do tênis que pisca, que a roda rola. E não sei o quê. Toma, filha. Mãe, obrigado. Ei, vamos brincar de piquetar. Meu irmão, acorda. Acorda, meu irmão. Nada disso é importante para a vida do teu filho. Quer oferecer algo de valor para a vida do teu filho? Oferece a palavra de Deus para ele. Oferece o evangelho da salvação. Oferece Jesus para o teu filho, meu irmão. Traz ele para a igreja, ora com ele, fala da palavra do amor de Deus para ele, meu irmão. O que adianta? Mas ele quer um tênis de rodinha, vai rodando para o inferno. Não é salvo. Oferece a salvação para o seu filho, meu irmão. Oferece a salvação para a tua família, meu irmão. E aí fica um monte de pai, mãe sofrendo. Mãe, eu tive videogame? Não. Eu sei por isso que eu não hoje. Nunca tive, meu irmão. Bola de couro nunca tive. Era aquelas bolas que furava rápido. O negócio mais legal que eu tive, meu irmão, foi um carrinho de rolimã. Que eu juntei com meu primo Leandro e meu primo Fabinho pra gente fazer. A gente catou as madeiras, o meu tio Rubens já arrumou as bilhas, e aí ele fez um carrinho de rolimã pra gente. A gente descia aqueles morros lá de Caxias. E como nós éramos 3, aí o carrinho de rolimã ficava uma semana na casa de um de nós. Aí ficou uma semana na casa do Fabinho, uma semana na casa do Leandro. Isso não é mágoa, não. Eu falo com meu pai acha que eu tô mágoa até hoje. Aí chegou a semana do carrinho de rolimã ficar comigo. Eu levei para casa. O carrinho de rolimã subiu. Eu falei, pai, cadê o carrinho de rolimã? Aí a gente morava dentro da igreja, que meu pai era zelador de igreja. Meu pai, não, a gente estava precisando de uma madeira para a obra, eu desmontei o teu carrinho e fiz a forma da coluna. Meu irmão, você não tem noção, meu irmão. Na época que aquilo que foi para mim. E como é que eu falo meus primos, meu pai desmontou o carrinho e botou lá na obra. E eu acho que até a bilha ele jogou fora, porque nem a bilha eu achei mais. E deve ter afundado na sapata. Apresenta Jesus para a vida do teu filho, meu irmão. Meu Deus, tira a pilha do relógio aí. Vamos lá. A questão, queridos, é que por mais que esse sacrifício a Moloque possa ser algo pesado, para o povo de Deus, para o povo daquela época, não era. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, em Gênesis 22, de 1 a 14, eu não vou fazer a leitura, que você conhece a história. Qual é o chamado de Abraão? Lembra do presidente dos Estados Unidos, o Obama? O Obama, uma vez ele lançou um vídeo falando sobre as leis norte-americanas, e ele falou sobre Abraão. E ele falou assim, é engraçado a fé cristã, que acredita que um homem pode ser o pai da fé, por subir um monte
para matar o seu filho. Se fosse nos Estados Unidos, ele estaria preso. Ou ele é um imbecil, ou ele é um perfeito idiota, e que não é. Não é. Porque há algo que ele está praticando de errado que a gente chama de anacronismo. O que é anacronismo? É você avaliar a lei de uma época pela lei que eu tenho hoje. Eu não consigo. Por exemplo, às vezes meu pai adora Mazzaropi. Meu pai fica rindo. Se você for assistir Mazzaropi hoje, você fica assim. Porque era uma linguagem da época. Para a época aquilo ali era o máximo. Talvez para hoje a linguagem mudou. Isso aí é para tudo. Eu não posso avaliar a cultura de um povo de 6.000 anos atrás pelas leis que eu tenho hoje. A mentalidade deles era outra. Veja que quando Deus chama Abraão, a prática de sacrifício de crianças era comum. E é por isso que Abraão não estranha muito quando Deus o chama e fala assim: Abraão, pega o teu filho, sacrifica ele para mim. Isso não era estranho ao ouvido de Abraão, porque os povos antigos já faziam isso. E Abraão ainda não conhecia o Senhor profundamente. Abraão estava começando a sua trajetória com Deus. Isso aí sempre houve no meio do povo de Deus, e o povo de Deus sempre flertou com essas culturas pagãs. Somente no exílio da Babilônia que o povo de Deus vai romper totalmente com a idolatria. Deus livrou eles do Egito, mas todo aquele percurso, você vê que o povo está sempre adorando a Baal, está sempre adorando a outros deuses, e ali 70 anos antes do período da Babilônia, Deus começa a gritar. Deus começa a gritar por quem? Pelos seus profetas. Ele grita por Isaías: ouça, Israel, não existe outro Deus, não há rocha como o nosso Deus, não há outro Deus como eu conheça. Ele está gritando pelo profeta Oséias, que é do mesmo tempo do profeta Isaías: ouça, não há outro Deus. Veja o que Deus está falando: parem de ser idólatras, parem de adorar outros deuses, não existe outro Deus. Isaías 45, versículo 6: eu sou o Senhor, não há outro fora de mim. Isaías 45, 22: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Isaías 46, versículo 9: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Oséias 13, 4: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, porquanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Veja que Deus está sendo claro. Ele nem está dizendo não adore outros deuses, não, ele está dizendo não existe outros deuses. Vocês estão voltando a adoração de vocês para algo que não há, para algo que não existe. Agora veja o texto de Oséias, quando Deus vai falar para um povo que está com uma fé promíscua, para uma fé mista. Oséias 1, de 1 a 9. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui. Quem é Oséias aqui? Oséias está representando o Senhor. Quem é a prostituta? É Israel. Deus faz com que o profeta case com uma prostituta para que o povo de Israel visse como eles tinham se comportado diante de Deus. Continuando. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse o Senhor: põe o nome dele de Israel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel e farei cessar o reino da casa de Israel. Sabe qual é a primeira consequência de quando a igreja tem a sua fé prostituída e a sua fé mista? O reino de Deus some do meio dela. Você enxerga tudo na igreja, menos o reino de Deus, porque a fé se está maculada. Você vê tudo, você vê congresso, você vê louvor, você vê pregação, mas você não vê a expressão do reino de Deus. Você não vê as pessoas se cuidando, você não vê as pessoas se amando. O reino de Deus some de dentro da igreja. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. E tornou ela a conceber,
E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque não o tornarei mais a me compadecer de Israel. Sabe qual é a segunda consequência de uma igreja que tem a sua fé prostituída? Deus não ouve mais as nossas orações. E outra coisa, essa igreja passa a ser uma igreja que não ora mais. Por que nós temos vivenciado uma igreja que pouco ora? Porque é uma igreja de fé mista. Porque é uma igreja que crê no Senhor, mas crê da forma que quer, e não da forma que Deus estabeleceu. Isso é simples de entender. É uma igreja que pega aquele texto e vai dizer assim: tudo é possível que crê, tudo aquilo que pedir em meu nome, crendo eu receberei. E acha que isso é uma palavra mágica para receber todos os bens financeiros, mas a Bíblia é claro que diz que nós devemos pedir segundo Cristo, para a glorificação de Deus. Mas a minha fé é mista, a minha fé é suja, a minha fé é impura. E por que essa minha fé é impura? Porque eu montei uma fé para agradar a mim e achar que eu estou engabelando a Deus. Só que Deus não aceita. Mais lá na frente: e depois de haver desmamado Lo-Ruama, concedeu-lhe, deu à luz um filho, e disse: põe o nome dele de Lo-Ame, porque vós não sois o meu povo, e nem eu serei o vosso Deus. Por que essa geração está se perdendo, irmãos? Por que os jovens estão largando o Senhor, meu irmão? Por quê, meu irmão? Fruto da prostituição da igreja, meu irmão. Fruto da prostituição do ensino bíblico dentro dos nossos lares, meu irmão. Deus é claro com Oséias: ou a gente limpa a nossa fé, ou a gente limpa a nossa vida, ou a nossa geração e as gerações que virão depois de nós não serão um povo do Senhor. Ou nós temos uma fé íntegra diante de Deus, ou a igreja vai se esfacelar. Ou a gente usa um outro método. Porque até um tempo atrás, as igrejas deram uma esvaziada. Porque a igreja se perdeu. Aí as igrejas voltaram a encher. Tu acha que a igreja se achou? Ou a igreja simplesmente se adaptou a deixar os perdidos confortáveis dentro dela? E eles continuam perdidos ouvindo uma pregação de uma fé mista, de uma fé impura. O que a gente precisa tomar cuidado, querido, é que hoje ainda nós continuamos a entregar os nossos filhos a Moloque. Desculpa o que eu vou te falar agora. Você pode até não concordar comigo, mas a igreja, muitos de nós, se nós não percebermos, nós ainda entregamos os nossos filhos a Moloque. Eu vou te mostrar como. Por que aqueles pais entregavam seus filhos a Moloque? Para a saúde, para a paz, para questões financeiras, certo? Você entrega o teu filho. Ótimo. O que alguns pais hoje fazem em troca de paz? Toma aqui, ó. Vai ver desenho. Vai para televisão. Ah, eu não aguento. Não aguento. Eu preciso de paz. Eu preciso de paz. E tu entrega o teu filho para Moloque. Meu irmão, assim, desculpa se você não está acostumado com isso, mas eu preciso fazer papel de pastor. Pelo menos de vez em quando. Pelo menos de vez em quando. Eu preciso fazer papel de pastor aqui. Não dá, irmão. Não dá para errar. Não dá para errar. Eu sei que às vezes tem gente que fica assim: ai, Sandro, tadinho do seu filho, que chega aqui, por exemplo, João, dorme tipo anjinho, né? E fala: João dorme assim, irmão. Aí eu chego e falo assim: levanta, vai lavar o rosto. Vai lavar o rosto. Aí a pessoa pode dizer assim: cruzes, pastor, João tem 8 anos só. Que isso, pastor? A criança está dormindo igual um anjinho, mas ele sabe do trato. Ele sabe do trato que a gente tem com eles. A gente fala: vai dormir de tarde. Vai dormir de tarde para não dormir na igreja. Porque quer correr. Aí eu faço: quer correr durante o dia? De boa. Quer brincar na rua? De boa, mas também tu não vai dormir na igreja, não. Aí eu fico aqui, aí eles vão tomando, eu falei: acorda, levanta. Às vezes eu estou ali, aí no meio do louvor, a Iva está assim, louvando o Senhor, os dois sentam, eu faço assim, ó: levanta. Porque ou eu ensino eles o caminho do Senhor, meu irmão, ou o Moloque vai tragar. Não dá para eu ficar, por exemplo, eu levantar na hora da leitura da Bíblia e o meu filho está sentado com o celular na igreja. Não dá.
Ah, mas se eu não fizer isso, eu não consigo cultuar. Não cultue. O teu ministério é educar o teu filho. O teu ministério é cuidar do teu filho. Que história é essa, meu irmão? Tu foi pai, tu foi mãe, é o tempo de tu ralar com teu filho, meu irmão. Ah, o filho veio, aí eu já não, filho veio, meu irmão, um montão de coisa você fazia, não pode fazer, entende isso? Não pode, meu irmão. Pronto, acabou. Pronto e acabou. Ah, você vivia passeando. Hoje, qualquer bobs com ele é mais R$100, irmão. Eu saía com a Ives, qualquer R$30 lanchava. Lancha agora? Lancha não, irmão. Então, ó, diminui. Eu preciso entender isso, irmão. Por troca de paz. Ah, não, meu filho é muito agitado. Eu deixo ele o dia todo vendo televisão. Isso aí, entrega ele para Moloque. Entrega o teu filho a Moloque por troca da tua paz. Porque a gente julga aqueles pais que matavam seus filhos, só que a gente está fazendo a mesma coisa. E aí, irmão, você pode estar falando assim, pastor, você está sendo muito exagerado. Você está sendo muito exagerado, porque eu jamais mataria o meu filho. Eu jamais tiraria a vida da minha criança, do meu filho. Querido, você está fazendo coisa pior. Você está fazendo coisa pior porque o diabo, na sua fúria, ele é tão ignorante, porque ele pode até matar as crianças, que um monte de missionário morra, decapitado, queimado. Pô, eles estão na presença de Deus. Na verdade, Satanás está acelerando a chegada deles diante de Deus. Mas a malignidade que há no coração de Satanás é tão grande, que a fúria dele contra essas crianças é tão grande, que ele não cessa. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, bramando como um leão faminto, buscando a quem possa tragar. Tá certo, você não está matando os seus filhos. Quem dera que a consequência disso fosse só que eles morressem, mas não é. A consequência pior para eles é experimentarem o dano da segunda morte, que é o inferno. E é isso que Moloque está fazendo, e é isso que Satanás está fazendo no nosso meio. Pastor, mas Moloque existe? Não, não existe. O que existe é a obra do diabo. O que existe é a obra de Satanás, mas Moloque é a idealização da fúria de Satanás contra as crianças. Satanás, ele tem o prazer de destruir toda estética divina. Deus estabelece o casamento, Satanás vai lá e coloca o divórcio. Deus estabelece homem e mulher, Satanás vai lá e traz a questão da homossexualidade. Deus coloca as crianças e há uma valorização das crianças tremenda para Deus. Jesus Cristo vai dizer assim, olha, não as impeçais, o reino de Deus pertence a elas. Se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa ser como uma criança. E às vezes você fala assim, ah, pastor, mas graças a Deus a graça mudou. Mudou a fúria de Deus, a indignação de Deus contra aqueles que oferecem os filhos a Moloque é a mesma nos dias de hoje. Porque se em Levítico Deus mandava que aquele que causasse a ruína de uma criança fosse apedrejado e morto, Jesus Cristo, o Deus gracioso, vai dizer que se eu resolver fazer cair, tropeçar um dos pequeninos, é preferível que amarre uma pedra no meu pescoço e que eu me lance no rio. Isso é Jesus, meu irmão. Eu estou falando do período da graça. Veja como é que Deus trata essa questão. Apocalipse 21, de 6 a 8. Diz assim, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde no fogo de enxofre, e o que é a segunda morte. Quem é que vai receber a graça? Quem é que vai receber a água da vida? A todo aquele que tiver sede. Veja o que ele diz, a todo que tiver sede. Nossos filhos têm sede da presença de Deus, irmão. Nós estamos construindo uma cultura nos nossos lares em que os nossos filhos estejam sedentos pela presença de Deus,
Salmo 143, 6, estendo as minhas mãos a ti, a minha alma tem sede de ti. Sandro, não sei, vamos falar de nós. Nós temos sede da presença de Deus. Nós somos uma igreja sedenta pela presença de Deus, porque se nós não formos, os nossos filhos não serão. Esquece isso. Nós morremos da forma que vivemos. Esquece essa ideia de que você pode tratar o seu filho de qualquer forma, que no meio do caminho vai dar uma louca dele. Deus pode até salvar, mas é uma cultura construída na infância, meu irmão. Ou você constrói isso agora, ou você vai perder o seu filho. Esquece essa cultura de que você não pode corrigir o seu filho, meu irmão. Esquece essa cultura de que você não pode dar umas palmadas no seu filho. Se tiver que corrigir, meu irmão, corrija. Provérbios 23, de 13 a 14. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com as varas, mas estará livrando ela do inferno. Como é que pode, meu irmão, essa cultura entrar dentro da igreja? Não, eu aprendi com a Xuxa, não a palmada. Aprendeu o quê, meu irmão? Conseguiu nem manter um casamento. Teu filho é a Sasha, sei lá. Tu é pai da Sasha, por acaso, meu irmão? Provérbios 29, 17. Castiga o teu filho e te dará descanso e darás delícias para a tua alma. Castiga na infância, meu irmão, que tu vai ter um percurso depois com tranquilidade. Castiga na infância, meu irmão. Provérbios 3, 12. Ó, tô falando de vocês, tá, ô criança? Tô mandando o pai da varada em vocês. Provérbios 3, 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Pai que ama o filho, corrige, meu irmão. Não deixa fazer o que quer. Dá um ódio, irmão. Às vezes até dentro da igreja o filho dá um tapa na cara do pai e o pai fica, tomou-lhe um tapa na fuça e vai falar, vai fazer assim, pastor, com licença, eu vou ali no banheiro. Eu vou falar assim, irmão, fique tranquilo, estarei orando para que Deus te dê orientação. Que isso, irmão? Não faço de novo. Aí a criança, pá! Aí ele, Aí eu tô assim, um bocó. Corrige o teu filho, meu irmão. Corrige o teu filho para que você livre ele da alma dele do inferno. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara, odeia o seu filho. Olha que maravilha, irmão. Quando você for dar uma chinelada no teu filho, vai dizer, filho, eu tô te batendo porque eu te amo. Tá! Tem carne, meu irmão. Agora tem a medida. Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o seu ânimo se exalte para que você não venha matá-lo. Mas corrija o teu filho. Entregue palavras do Senhor para a vida do teu filho, querido. Deus tem uma história para a vida do seu filho. A gente precisa se levantar para repreender essas ações malignas de hoje, irmão. Qual era a adoração a Moloque que eu falei aqui? Matança e atividades sexuais. O que a gente vê hoje no meio das crianças? Sexualização precoce. A gente vê as crianças com TikTok o tempo todo com um monte de dancinha sensual. Eu vejo às vezes na escola as crianças ficam assim, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui, meu irmão? Me fala para mim, irmão. O que é isso aqui de além de delinear a ideia de um corpo que aquelas meninas nem têm? Uma sexualização precoce. Essas crianças estão sendo entregues a Moloque, meu irmão. Chacinas de criança, campanhas de aborto, irmão. Campanhas de aborto, inclusive com aval de igreja evangélica. Me desculpe a falta de ética. Mas não dá para conceber ouvir o Bispo Macedo apoiando o aborto, irmão. Não dá para conceber. Porque isso é culto a Moloque. E nem vem com essa história de, não, pastor, mas a gente tem que saber entender. Vou terminar já, desculpa, já passei da hora. A gente tem que entender onde é que começa a vida. Esse papo me irrita, meu irmão. Primeiro você vai assistir um vídeo de um aborto.
de às vezes a criança que sai ainda viva e ele vai lá e corta a jugular do feto. Ou quando entra com aquela pinça, é uma pinça achatada, e vai lá dentro do útero da mulher, e encaixa no crânio da criança e estoura o crânio de uma criança viva. Eu assisti o vídeo, é de doer a alma, irmão. O barulho de um osso quebrando. Uma vida que está lá dentro. Não. Bem, se você tem algum dilema para compreender essa questão do aborto, de onde começa a vida, a Bíblia tem resposta para você. Salmo 139, eu vou te falar onde é que começa a vida. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo, sim, a minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Deus nos conhecia quando nós éramos embrião, irmão. Ele já tinha uma história conosco. Jeremias 1,5, Jeremias, profeta de Israel. Sabe quando que Deus chamou Jeremias para ser profeta? Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e te designei por profeta das nações. Antes de você ser formado, Jeremias, eu já tinha te escolhido. Quer falar comigo, meu irmão? Papo fiado, papo furado, irmão? De dizer que vai apoiar aborto porque não sabe aonde que a vida começa? Lucas 1, 41, 44, li esse texto domingo passado. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou dentro do seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, meu irmão. João Batista ouviu o chamado no ventre de Isabel. Você que vai engravidar aí, Liriel, depois de casar, claro. Você, menino, que vai engravidar com seu filho no seu ventre, evangeliza o seu filho, minha irmã. Evangeliza. Quando as crianças chegaram para nós, a gente orava muito, né, B? A gente ia falar assim: Senhor, todo ensino errado, tudo aquilo que eles ouviram no ventre da mãe, tudo aquilo que eles ouviram, porque já no ventre eles já estão recebendo mensagens, já no ventre eles já estão ouvindo malignidades, meu irmão. Ou a gente entende que Deus leva a sério a educação cristã, ou a gente vai continuar entregando os nossos filhos a Moloque. Deuteronômio 6, 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que cumprisseis na terra, que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida. Quero chamar o pessoal do Ministério de Louvor. Ouve, pois, Israel, e atenta em guardares para que te bem suceda, e que te multipliques, como te disse o Senhor Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Esta é a palavra que hoje te ordeno. Estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais aos teus olhos, e as escreverás nos umbrais em tua casa e em tuas portas. Que Deus nessa noite, meu irmão, através da sua palavra, nos faça entender o posicionamento de Deus em relação a como nós temos tratado nossos filhos. Como é que deve ser para Deus ver um pai destratar um filho, entregar o filho a este mundo, sendo que esse Deus, como pai, entregou o seu filho por amor a nós? Lembra da palavra de Deus a Abraão, Isaac: não mate o seu filho, tem um cordeiro ali. Eu vou falar a mesma coisa para você, meu irmão, que tem filho pequeno, e você que me ouve da internet.
E você que vai ser, não mate o seu filho. Não entregue ele a Moloque, existe um cordeiro que morreu por ele. Deus entregou o seu filho para que o seu filho não fosse perdido neste mundo, meu irmão. Que nós agarremos a palavra de Deus, abracemos a palavra de Deus, para que estes pequeninos aqui, meu irmão, Pedrinho, Sara, Gigi, Nicolas, João, Bruno, Theo, as outras crianças que não estão aqui nessa noite, as crianças que eu não conheço o nome, que elas possam crescer na presença de Deus, meu irmão. Entenda isso que eu estou falando, meu irmão, é com muito carinho, é com muito amor. Ou você leva o teu filho para o caminho do Senhor, ou este mundo vai levar o teu filho para o caminho do inferno. Só existem dois caminhos. E Deus traçou uma história para a vida dos nossos filhos. Vamos ficar de pé? Aleluia. Pastor, eu não tenho filho, mas você pode ser um agente de evangelização de qualquer criança. De qualquer criança, irmão. Sabe, a criança da tua rua, o menino da tua rua, em que você veja ele tomando uma decisão errada, que você o oriente, que você entregue a palavra de Deus para ele. Que nós sejamos uma igreja que olhe para a criança da mesma forma que Jesus Cristo olhou. Que nós sejamos agentes, irmãos, de paralisação dos intentos de Satanás contra os nossos filhos, contra as crianças dessa geração. Amém? Aleluia.